Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, agora 8h27. Vida Acadêmica. Dia de participação da nossa colunista Mariela Oliveira. Olá, Mari, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria estar com vocês aqui nesta quarta pós-ENEM. Pós-ENEM. E o que você tem ouvido, assim, dos alunos que passaram pelo ENEM? O pessoal achou que foi difícil ou não? Olha, Sérgio, essa pergunta é difícil, porque, assim, uma prova, ela é difícil ou fácil, muito dependendo do preparo do candidato, dependendo daquilo que ele se preparou no dia e caiu. Eu sempre falo, né, que a prova não necessariamente mede tudo que o candidato sabe. Mede como o candidato está naquele dia, e alguns candidatos têm a oportunidade de fazer questões que eles sabem muito, né? E às vezes, como não dá para abarcar todos os temas, então é uma pergunta meio difícil, assim, de eu responder. Mas o que eu posso te dizer, e na verdade lembrar aos ouvintes, é que as solicitações de reaplicação da prova podem ser feitas até o dia 18 de novembro. Na semana passada, a gente falou sobre isso um pouco aqui, que o INEP ia abrir na segunda-feira, né, agora dia 11, um canal para atender as demandas de ocorrências por causa de algum problema logístico durante o ENEM, nos 2 fins de semana. Então, as pessoas podem entrar direto na página do participante do ENEM, depois que ele colocar a informação do CPF, da senha, ele tem até segunda-feira para poder registrar ali. E a reaplicação para todo mundo que tiver o pedido deferido vai ser nos dias 10 e nos dias 11 de dezembro. Isso é importante. Nem todo mundo que solicitar vai conseguir a reaplicação da prova. Os casos, eles vão ser analisados individualmente, um por um, pelo INEP. O que ele considera um problema logístico, né? Por exemplo, um desastre natural que prejudicou a aplicação do exame, por exemplo, porque o local ficou sem luz, o local ficou alagado, falta de energia elétrica, né? Se tem uma estrutura imprópria do local da prova, algum erro do fiscal na hora de aplicação que vai dar algum prejuízo para o participante, esse é o tipo de coisa que o INEP vai analisar. Não adianta, e vai analisar e possivelmente vai deferir. Não adianta a pessoa falar que, achei a prova muito difícil, quero fazer de novo. Não tem essa opção. Ou a pessoa que fala, não, eu cheguei atrasado. Não tem também essa opção, a menos que tenha tido algum problema logístico no local de aplicação da prova. Acho que isso é muito importante. E aí não é no site do INEP que a pessoa vai, é lá no site do ENEM, na área do candidato, na página do participante. Está certo, Mari. Com essas informações iniciais falando sobre o ENEM, hoje você traz um tema também novo para nós, oportunidades de Bolsa de Mobilidade Internacional. O que vem a ser esta bolsa? Isso mesmo. Olha, a Bolsa de Mobilidade Internacional é uma bolsa que é concedida por diferentes órgãos, tanto do Brasil quanto fora, para que as pessoas tenham uma oportunidade de formação fora do país. Então, no nosso caso, nós brasileiros, são bolsas que são implementadas para que as pessoas viajem para fora do país e tragam conhecimento novo para o país. Essas bolsas, elas são bem importantes porque elas possibilitam que o Brasil estreite relações tanto científicas quanto tecnológicas com o ambiente acadêmico internacional. É importante para um enriquecimento intelectual daquela pessoa que vai para fazer essa mobilidade. Também para a instituição dessa pessoa é importante, porque aumenta o prestígio da instituição. E para aquisição, transmissão, produção, transferência de conhecimentos. Porque quando a gente vai para fora, a gente também leva um pouco do conhecimento brasileiro, produzido aqui nas nossas instituições, para fora. E aí esse tipo de bolsa, Sérgio, ele contempla, muitas pessoas acham que a mobilidade internacional é só o chamado doutorado sanduíche, né?
Mas não é. É desde uma estada curta, por exemplo, para uma visita acadêmica de uma semana, 1 mês, 2 meses, isso já é considerado uma atividade de mobilidade internacional, que pode requerer uma bolsa. Também, a participação em eventos científicos é uma oportunidade de mobilidade internacional, e tem uma série de editais que financiam isso, que a pessoa vá para fora do país para participar de um congresso acadêmico, de um seminário internacional e apresente o que ela está fazendo aqui. Também, claro, a mobilidade internacional envolve a participação em eventos maiores, por exemplo, seja um doutorado completo fora, um mestrado completo fora, ou um pós-doutorado fora, por vezes até a própria graduação, né, ou parte da graduação fora do país, como a gente teve no Ciências Sem Fronteiras. E o que é a ideia? Que essa mobilidade internacional seja feita entre o Brasil e alguma universidade, alguma instituição científica, acadêmica, que tenha uma grande força de conhecimento científico naquela área, que favoreça para o Brasil se atualizar, incorporar saberes novos, que estimule a nossa produtividade acadêmica, estimule também parcerias científicas entre a instituição do candidato, né, do pesquisador, do estudante no Brasil e a instituição fora, e que possa, inclusive, abrir novas perspectivas do conhecimento acadêmico nacional e a relação deles com o movimento acadêmico internacional. Então, o que as pessoas precisam quero deixar claro é que bolsa de mobilidade internacional não é só aquele doutorado sanduíche de 2 anos inteiros, ou de 4 anos inteiros que a pessoa vai e faz todo o doutorado fora. Não. As atividades quaisquer que são fora do país podem sim ser pleiteados, pode sim ser pleiteado esse financiamento para ir para fora. E quem é que pode fazer o pedido dessa bolsa? Quem pode pleitear essa bolsa, Mari? Olha, todos que são estudantes, que são professores, que são pesquisadores em instituições universitárias, em instituições de pesquisa aqui no Brasil, e também quem, de repente, não está no mundo acadêmico, mas que tem interesse nesse mundo. Como eu disse, você pode tentar, inclusive, uma bolsa que seja integral fora do país. Não precisa tentar só bolsas que estão dentro do curso, né? É claro que se você tem uma vinculação com uma instituição brasileira, isso facilita o seu processo de visto, facilita a sua aprovação, porque tem programas, Sérgio, que são específicos para quem está na universidade. Outros não. É para quem já fez a universidade, por exemplo, e está afastado há muito tempo, por exemplo, e quer ter essa experiência internacional. Então, em tese, todas as pessoas, né, que têm uma graduação já podem pleitear essas bolsas em nível de pós-graduação. Quem não tem nem a graduação tem a opção de tentar bolsas em nível de graduação fora do país. Mari, como saber quais as instituições e os prazos para esta bolsa de mobilidade internacional? Essa pergunta é bastante boa porque hoje com o Google tudo fica muito facilitado. Mas não basta a pessoa só dar um Google e achar que mês que vem ela está indo para fora do país. A gente tem iniciativas, tanto institucionais do Brasil, em nível nacional, tem também iniciativas regionais e tem iniciativas de entidades, empresas, instituições acadêmicas de fora do Brasil. Então, a gente passa hoje por um momento da nossa ciência e tecnologia, onde muitas bolsas foram cortadas, e aí eu vejo muitas pessoas falando, não, o meu sonho acabou, porque eu queria tanto uma bolsa e a bolsa foi cortada e tal. Mas é importante as pessoas entenderem que não é só o governo brasileiro que subsidia essas bolsas internacionais. Existem também empresas e as instituições de fora que custeiam a ida de brasileiros, né, ida de estrangeiros para lá. Então, é importante as pessoas ficarem atentas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Sérgio, para que as pessoas possam entrar nos sites dessas instituições e saber os detalhes dessas oportunidades. Pois não.
Uma instituição muito famosa é espanhola, chamada Fundación Carolina. Essa instituição, só esse ano, para você ter uma ideia, é a 19ª edição do programa de bolsas de mobilidade da Fundação Carolina. É um programa específico para quem quer estudar e vai estudar na Espanha, com áreas muito específicas. Eu sei que tem para jornalismo, tem para a área de ciências médicas, tem para a área de negócios, mas só esse ano foram oferecidas mais de 700 bolsas de estudo, em diferentes modalidades. Então tem bolsas de pós-graduação, tem bolsas de doutorado, tem bolsas curtas de pós-doutorado, tem bolsas específicas para professores, tem bolsas específicas para estudos institucionais. Então, na verdade, lá, por exemplo, são 183 programas acadêmicos diferentes e 145 deles são para quem já tem uma graduação, são para pós-graduação. O nome é Fundación Carolina. Uma vez por ano, eles abrem o edital no primeiro semestre de cada ano. Então, eu recomendo para quem está nos ouvindo, já entrar no site deles hoje, fazer o cadastro, você tem que preencher um currículo online e aí ficar atento, porque assim que sair as bolsas do ano que vem, você verifica qual é a sua qualificação, porque não adianta também, por exemplo, sou jornalista, vou ter chance se eu tentar numa bolsa de agronomia? Dificilmente. Não dá para, dificilmente você vai ter chance de concorrendo com outras pessoas que têm um currículo mais aproximado daquela vaga do que você. Então, esse primeiro, Fundação Carolina. Um outro programa que é muito famoso também é o Erasmus Mundus, que é um programa que permite, inclusive, as pessoas combinarem período de estudos com estágio no exterior. E tem oportunidades tanto para quem é da graduação, mestrado e doutorado. Atualmente, o Erasmus ele foca mais no mestrado, fornecendo, inclusive, diploma internacional de mestrado. Mas tem algumas universidades que ainda continuam com parcerias para programas de doutorado e o Erasmus, diferentemente da Fundação Carolina, ele tem chamadas ao longo do ano todo, porque são diferentes universidades europeias. Então, vale a pena também, quem está nos ouvindo, entrar lá, vai pelo Google Erasmus Mundus e acessa quais são as atuais oportunidades. É importante ressaltar também que empresas privadas também fazem esse tipo de financiamento. Quando eu fui para fora no meu mestrado, eu fui financiada por um banco privado, por exemplo, um banco espanhol. Existem outras empresas, mas aí como é que no meu caso foi? Esse banco tinha um convênio com a minha universidade, com a Unicamp, e aí fez uma seleção dentro dos alunos, para saber quem vai. Tem as fundações, diferentes fundações privadas, que também tem, desde Bill e Melinda Gates, a Fundação Lehman e outras. Falando de oportunidades dentro do governo brasileiro, né? Agora, a gente tem desde as fundações de amparo à pesquisa, a gente tem a FAPDS, que eu já fui bolsista também, e tem uma chamada contínua para bolsas de mobilidade em instâncias curtas, né? Em temporadas curtas. Tem a FAPESP, que também tem um programa bem consolidado de internacionalização da pesquisa e da formação dos seus pesquisadores. A gente tem a CAPES, que ao longo desse ano, através do Programa Institucional de Internacionalização, fez um aporte grande de recursos e tem convênio com tem mais de 16 convênios diferentes, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a China, mais ou menos 5.000 bolsistas atendidos aí. E tem o CNPq, que foi o responsável pelo Ciências Sem Fronteiras, junto com a CAPES, né, lá em 2011, o Ciências Sem Fronteiras, muitas pessoas falam, né, teve um balanço positivo por um lado, mas negativo por outro, inclusive alguns participantes do Ciências Sem Fronteiras estão agora devendo o governo, porque muitos deles não concluíram o curso, não retornaram para o Brasil, e aí, desrespeitando essa regra, eles ficam com como se fosse uma dívida, né, com o governo brasileiro, assim. Sim, Mari. Para você ter uma ideia, saiu uma reportagem no jornal Metrópolis recentemente, dizendo que, por exemplo, as graduações, né, os cursos de graduação, quando a pessoa fez parte do curso no Brasil e outra parte no exterior, mais de 45 mil bolsas
22 mil tiveram problemas, ou seja, quase 50% das bolsas. No caso do mestrado, a gente também teve 40% que tipo de problema, Mari? das bolsas com problema, no pós-doutorado também, enfim. E que tipo de problema? Então, alguns problemas no percurso aí, porque muita gente vai para fora e não quer voltar, mas se você fez um termo de compromisso, você vai ter que voltar. A vantagem de fazer esse tipo de mobilidade internacional com agências de fora é que você não necessariamente tem a obrigação de voltar para o seu país, né? Apenas se o governo brasileiro financiou é que você tem obrigação de voltar. Se você não volta, você tem que pagar. Volta e tem que ficar quanto tempo aqui para pensar numa carreira no exterior? Alô, Mari? Ela não está nos ouvindo mais uma vez? 8h43, estamos conversando com a colunista do quadro Vida Acadêmica, Mariela Oliveira. 8h43, contato restabelecido, vamos finalizar. Mari, me ouve? Alô, Mariela? Perdemos o contato. Vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Daqui a pouquinho você confere a participação do Dr. Lênin Streck no quadro Compreender Direito. Até já.